dentista, esse é o ponto de virada da sua odontologia. Existe o padrão de exodontia que você executava até agora e o padrão de exodontia que você vai realizar a partir de agora. Lembra daquela sensação de frio na barriga ao encarar uma exo e pensar: eu tô sozinho para resolver esse caso? A mão começando a suar e nenhuma alavanca parece fazer sentido. Os minutos viram horas de paciente na cadeira e você ali, na dúvida, na incerteza, torcendo para não ter nenhuma complicação. Chega, dentista! Quando você domina as técnicas e entende o passo a passo, a exo vira rotina segura, rápida e bem paga. E você se torna pró, entrando pro time das referências em exodontia. Dentista, esse não é só mais um conteúdo. Esse é o evento que você precisava para dizer: agora eu tô pronto. Bem-vindo ao treinamento avançado em exodontia. Olá, dentista! Seja muito bem-vindo ao treinamento avançado em exodontia. Eu sou a Bianca Nesso, sou cirurgia dentista e bucomaxilo e realizo cirurgia oral em consultório há mais de 10 anos. E eu tô aqui especialmente com você nesse treinamento para te mostrar o caminho para você dominar as exodontias com segurança, rapidez e autonomia e se tornar uma referência em cirurgia oral. Como? Entendendo como evitar as intercorrências, como transparecer e ter realmente, segurança, como agilizar suas cirurgias e, nunca mais pedir ajuda de ninguém para finalizar suas exodontias. Desde aquele siso até aquele pré-molar com canal tratado, tá? E esse conteúdo é exclusivo para você que tem essa demanda de cirurgia na sua rotina. Para você que na hora de segurar a sua carpulha, a sua alavanca, sente que falta alguma coisa. E claro, dentista, para você que quer ser reconhecido e remunerado do jeito que você merece pelas suas exodontias. E tudo isso vai acontecer para você. Basta você entender como dominar as exodontias em todas as etapas desse procedimento. Isso significa que você não vai mais hesitar na hora de luxar aquele dente com o fórceps ou na hora de montar sua broca 701 para fazer osteotomia. E você vai fazer uma cirurgia confortável e tranquila tanto para o seu paciente quanto para você também, sem intercorrências, sem complicações. E eu vou te mostrar como isso é possível e tá muito mais perto de você, tá muito mais perto de se tornar uma realidade do que você imagina. Sou formada há 18 anos, trabalho há 16 anos como terceirizada do SUS, Ou que eu tive algumas intercorrências, Por exemplo, sangramento. Aí eu sentia que eu precisava ter um pouco mais de firmeza para poder atender esses casos. Agora não. Agora eu já penso num planejamento. Se for por esse caminho, se não der certo, qual caminho eu posso seguir? Então, assim, eu já não faço na surdina, vamos colocar assim. Eu faço planejado, já pensando numa intercorrência que pode ter. Então, assim, eu me sinto mais segura de fazer, assim. Eu me chamo Linda Anunciata Piccolo Guimarães. Atualmente trabalho numa clínica popular do raiz superior, molar. Geralmente é os dentes tratados canal, que você sabe que vai quebrando tudo, vai diluindo, vai... É esses dentes aí que aparecem, Então, eu tinha medo de seccionar a raiz. Eu já não tenho mais esse medo. Eu secciono mesmo e tiro a raiz. Eu apanhava bastante, agora eu tô batendo. Meu nome é Elisângela Rocha Leite Pereira. Eu tenho 52 anos. Eu tô formada há pouco tempo, na verdade. Estou formada há 1 ano e meio. E quando você sai, você sente uma insegurança, Porque você está sozinha, É você no consultório e o paciente. Já sinto a mudança, já tenho mais confiança, Quando eu vejo um caso mais difícil, mais complexo. Sim, hoje eu me sinto mais confiante, sim. Eu percebo que as cirurgias, elas estão mais rápidas. Agora eu quero que você se imagine resolvendo todos os casos de exodontia que aparecerem. Sufoco na exodontia? Esquece. Não vai mais ter raiz residual, não vai ter dente com canal tratado, não vai ter siso horizontal que você não resolva. Não vai existir paciente reclamando de dor,
de parestesia, de que a cirurgia ainda continuou sangrando em casa. Nada disso. Porque se foi possível para essas dentistas que você acabou de ouvir, e se foi possível para mim, também é possível para você. A realidade, dentista, é que eu também sou um pouco como você, sabia? Quando eu tinha que encarar uma cirurgia, eu me via paramentada e sozinha. Parece que o consultório dobrava de tamanho, sabe? Virava uma sala imensa, escura, fria. Nessa hora eu arregalava o olho e eu ouvia aquela voz interna aqui, ó, na minha cabeça, e ela me falava assim: "Você tá sozinha. É você e você para resolver. Já vai pensando aí, porque se der BO, você não tem quem chamar." Você já ouviu essa voz também? E essa danada, ela aparece assim nos momentos mais inoportunos pra gente, né? Pra deixar a gente gelada e com a mão insegura. Aí o que é natural na sequência de todo dentista que tem essa sensação, que escuta essa voz? Me fala, o que é que passa na sua cabeça e que passou na minha também na época? O que passa pela sua cabeça numa situação dessa? Ah, eu preciso praticar mais. Eu preciso pegar a mão. E claro, eu preciso pagar as contas, né? Quem aí não tem boleto chegando em casa também? Aí, numa dessas situações, geralmente o dentista tem dois caminhos para seguir. Ou ele se mata de estudar para tentar passar num concurso, ou ele sai distribuindo aí currículo igual um maluco para poder trabalhar e pegar a mão nas clínicas da vida. Eu fiz a segunda opção. E mesmo sendo filha de dentista e tendo um consultório para eu trabalhar, eu quis seguir o meu rumo. Eu queria praticar o máximo que eu pudesse. Porque só assim, na minha cabeça, né? Só assim eu me tornaria boa em cirurgia. Eu cheguei a trabalhar em 4 clínicas populares ao mesmo tempo. Eu trabalhava prestando serviço no consultório de outros dentistas. E também trabalhava, claro, um pouco lá no consultório do meu pai, que eu tinha uma sala que era minha, mas não tinha uma demanda muito grande de pacientes. Resumindo, eu saí por aí fazendo cirurgia à torto e direito. Spoiler, mais torto do que direito, inclusive. E nessa época, meu pai ele falava assim pra mim: "Filha, para com isso, vem pro consultório, fica só aqui na sala. Eu preciso tanto de um endo para resolver os casos para mim, faz endo." Mas não, eu quis fazer as minhas vontades. Eu quis seguir o meu instinto. E a minha vontade era o quê? Fazer cirurgia. E eu fiz. Inclusive, nessa época, eu fazia uma média de 35 cirurgias por semana. Já parou para pensar? É muita coisa, né? Imagina a quantidade de intercorrências que eu não tinha. Toda semana, para você ter uma noção, toda semana eu tinha pelo menos ou uma hemorragia, ou um paciente passando mal na cadeira, ou um caso que infeccionava. E eu ficava assim, acabada. Mas eu falava para mim mesma: é normal tudo isso. É normal ter tudo isso nas cirurgias. Inclusive, tá? Inclusive, quando eu perguntava para outros dentistas, inclusive os mais experientes do que eu, falavam assim: "Bianca, é normal. Você opera bastante. Então, o volume de intercorrências está compatível com o seu volume de cirurgia." Mas alguma coisa me incomodava. Então, quer dizer que se eu quiser operar bastante, se eu quiser ganhar bastante dinheiro com cirurgia, eu vou ter que ficar lidando com tudo isso de problema? Com tudo isso que acontece de errado? Não era possível. Eu me recusava a acreditar naquilo. Ia chegar um ponto que eu ia me perguntar, e com certeza talvez você já tenha se perguntado: será que vale a pena ficar fazendo cirurgia se para eu ganhar dinheiro eu tiver que passar por tudo isso? Bom, até que um belo dia, uma intercorrência daquelas me pegou completamente desprevenida. Eu fui fazer a exodontia desse 46 que tá aparecendo aqui. E aí me responde com sinceridade: você ia esperar uma intercorrência numa exodontia dessa?
46 ele já tava com mobilidade grau 2 e lesão periapical. Fala sério. Você não ia precisar mais do que um forceps 17, no máximo uma alavanquinha reta para extrair esse dente? Não é? Foi o que eu pensei. E eu extraí esse 46 sem grandes dificuldades. Mas aí, na hora que eu fui curetar o alvéolo da raiz distal desse dente, veio um jato de sangue. Que na hora, eu só pensei assim: eu não tenho gases suficiente para resolver esse dilúvio que está acontecendo na boca do paciente. Eu comprimia a gase encharcava. Eu comprimia a gase, a bomba vácuo trabalhava e quase não dava conta. E aí eu colocava mais gase até que eu esgotei todas as gases que tinham na minha mesa. E eu só saí por aí na clínica pedindo, pelo amor de Deus, alguém me arruma mais gase, porque eu não tinha material hemostático. Porque eu não me preparei para uma hemorragia. Afinal de contas, a Exodon 46, né, gente? Quem que vai separar hemostático para isso daqui? Fala sério. E aí, nesse troca-troca de gás, tentando pensar, raciocinar o que é que eu podia fazer. Porque, né, na hora do desespero, quando você não tá preparada, parece que a linha de raciocínio, some que nem um passe de mágica. E aí eu tentei me acalmar e respirar, e nessa hora eu usei o único recurso que eu tinha. Deus, me ajuda. Só mais essa vez, pelo amor de Deus. Eu prometo que eu vou mudar depois disso daqui. E aí eu brinco que o anjo da guarda do dentista, rapaz, esse aqui não dorme. Esse trabalha, hein? Bom, mas aquela exo que eu tinha planejado na minha cabeça que ia durar seus 20 minutinhos, eu demorei 2 horas. Tudo para conseguir controlar aquele sangramento. E aí terminamos a cirurgia assim. O paciente com a cara gigantesca de inchaço, com dor, precisando ficar num extremo repouso, né? Porque eu tava desesperada que aquele sangramento ia voltar. E eu, acabada. Dor no pescoço, dor nas costas e o pior de tudo, dor na consciência. Essa aqui é a que mais dói, tá? E aí eu te falo, se isso aconteceu numa exodontia simples, num 46 comigo, isso também pode acontecer a qualquer minuto com você. Foi nesse momento, no meio desse caos todo, que eu percebi. Ou eu mudava a minha forma de operar, ou a minha forma de operar ia acabar comigo. Como que eu ia poder cobrar mais pelas minhas exodontias se era esse o nível de serviço que eu entregava? Era basicamente um açougue vestido de dentista. Ninguém tava nem aí pro meu título de especialista não, tá? Nem o paciente, nem o dentista que me contratava. Entenda uma coisa aqui comigo. As pessoas querem alguém que resolva o problema delas. E eu não só não resolvia, como eu causava mais problemas. E naquela época eu queria ter alguém para me guiar, mas eu não tinha. Então eu resolvi correr atrás e arrumar aquela grande bagunça que eu tinha feito com a minha vida, que eu estava fazendo com a minha carreira. Acontece que, como eu já tinha passado por muitas intercorrências, eu acabei criando um repertório de intercorrências e complicações. E eu passei a usar isso ao meu favor. Como? Sabendo o que eu precisava para prever e para me precaver em cada caso. Desenvolvendo um planejamento em que eu tivesse um plano A, um plano B e um plano C. Era como se a Bianca do pré-operatório desse uma espiadinha lá no futuro na cirurgia, visse as surpresinhas indesejadas que podiam acontecer e voltasse lá para o pré-operatório e falasse, ó, pode acontecer isso, isso e aquilo. Não confia só no planejamento, não. Pensa que pode acontecer X e Y. E eu só entendi que eu precisava fazer isso porque depois que a surpresinha acontecia, depois de eu já ter vivenciado tantas intercorrências, eu ficava,
Nossa, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, nada disso teria acontecido. Pois é, né? Não adianta chorar pelo leite derramado, não é assim que o pessoal fala? Melhor prevenir do que remediar. Então, essa foi a minha primeira mudança drástica. A segunda mudança que eu fiz para organizar a bagunça foi resolver a maneira com que eu me comunicava. Eu tenho certeza que você já viu por aí muito dentista que tem um currículo de peso, que fez milhares de pesquisas, que já fez inúmeros cursos. Só que ele não tem fluxo de paciente no consultório. Sabe por quê? Porque ele não tem comunicação. Falta saber falar a língua do paciente, falta saber se relacionar. Ainda mais com o pacientinho de cirurgia, que é super ansioso. Cirurgia é um procedimento que exige muita confiança e é através da comunicação que eu e você conseguimos ganhar a confiança do nosso paciente. O paciente não escolhe a gente num catálogo de acordo com o currículo, não, tá? Ele escolhe quem passa mais segurança, quem passa mais confiança. E foi exatamente com essas duas mudanças que eu deixei de ser uma dentista que fazia cirurgia e que tinha várias intercorrências, para me tornar uma referência em cirurgia que tinha uma taxa de menos de 1% de intercorrências ao ano. Quer entender o que foi essa mudança para mim? Pensa aqui comigo. Quantas vezes você tem a oportunidade de andar de limusine? Às vezes, quando você casou, ou se você for casar, ou então numa festa de despedida de solteiro, ou então num salão de cabeleireiro super chique que busca o cliente de limusine. Agora, quantas vezes você tem oportunidade de andar de ônibus? Todo dia. É só você querer. Ficar ali no ponto que o ônibus está passando para te pegar. Pois bem, as minhas intercorrências eram o ônibus. Todo dia elas estavam ali de prontidão para me pegar. Mas depois que eu fiz todas essas mudanças, a minha intercorrência passou a ser a limusine, que raramente vem me buscar. Ela nunca tá me esperando. É praticamente eu que tenho que ir atrás dela. Então, essa foi uma mudança drástica na qualidade das minhas cirurgias. E o melhor de tudo, olha isso aqui. É o que todo dentista quer. Retorno financeiro. Isso aqui é um exemplo de alguns dos Pix que eu recebia dos dentistas para os quais eu prestava serviço. Eu fazia cirurgia no consultório deles. E ó, para quem trabalha na clínica popular, isso aqui é o resultado que eu tive em clínica pop. Eu cheguei a ganhar 8 mil reais por mês só daquelas 4 clínicas populares que eu trabalhava. Tanto que eles iam me pagar e tinha limite de 5 mil reais por dia, então eles precisavam dividir em 2 contas para poder pagar tudo que eu precisava receber. As coisas finalmente estavam se encaixando. E eu finalmente entendi que juntando todo o embasamento das teorias que eu já tinha estudado, com a minha vivência daquelas inúmeras intercorrências que eu já tinha tido, com toda aquela experiência de pacientes em que eu vivia, finalmente eu tinha conseguido entender o padrão da exodontia. Eu tinha um método para seguir que me dava clareza no próximo passo. E a partir do momento que eu entendi que para colocar isso em prática só precisava de estudo e dedicação, que o método era completamente replicável, eu entendi que qualquer dentista poderia colocar isso em prática, que tudo isso era algo completamente novo e atual e que viria para revolucionar a situação cirúrgica de muitos dentistas. Porque, infelizmente, esse conhecimento está distante daquilo que eles nos ensinam na faculdade. Inclusive de algumas técnicas generalizadas que a gente aprende em alguns cursos aí pela vida. E nesse percurso, inclusive, eu conheci muitos colegas dentistas esforçados, dedicados e que sentiam que eles não conseguiam sair do lugar, que eles estavam completamente travados diante de um siso.
de uma raiz residual. E não era culpa deles. Da mesma maneira, dentista, que não é culpa sua, tá travado nesse lugar. Você só segue aquilo que te ensinaram até agora. Até agora. Bora que a partir de agora o jogo vai mudar completamente para você. E não tem jeito melhor da gente começar o conteúdo do treinamento avançado em exodontia. Hoje você vai entender o que está te impedindo de operar rápido e sem intercorrências. Vamos falar muito sério aqui, dentista? Você já se perguntou por que aquela colega consegue fazer 4 sisos em menos de 1 hora e você ainda trava num molar com canal tratado? Isso acontece porque você opera carregado de travas que impedem a sua cirurgia de fluir. E isso não é culpa sua, tá? Nós aprendemos essas travas lá na faculdade, nos cursos de oral menor. É o que ensinam pra gente na maneira de fazer e conduzir uma exodontia. Então, eu vou abrir essas travas que estão te segurando agora. Porque se você não tirar essas travas da sua frente, você não vai conseguir operar rápido e nem vai conseguir deixar de ter intercorrências. São 4 travas no total e algumas delas são gravíssimas. Então, papel e caneta na mão a partir de agora, porque a última trava que eu vou falar para você tem a capacidade de causar os piores tipos de intercorrência que podem acontecer. E a primeira trava de todas é fazer uma anamnese que te atrasa. A anamnese, ela pode ser muito extensa, muito complicada. Então, o que é que o dentista pensa? Vou direto ao ponto? Eu só preciso saber informações pontuais sobre o paciente, porque é o que realmente importa para a cirurgia. E aí, o que é que o dentista faz? A famosa avaliação de 3 perguntas. Eu tenho certeza que você já está super familiarizado com elas. Você tem alguma alergia, seu João? Você tem alguma doença, seu João? Alguma doença sistêmica? Ou o senhor toma algum remedinho todos os dias? E acabou. É a tríade sagrada da anamnese. É ou não é? Claro que é. Eu já fiz muito isso na vida, inclusive. E parece loucura, dentista. Mas quanto menos você pergunta para o seu paciente, mais tempo você perde na cirurgia. Louco, né? Mas eu te conto agora que aqui mora um perigo gigantesco. Planejar a sua exodontia baseado nessa tríade de perguntas vai fazer com que você demore mais do que você deseja nas suas exodontias. Vem entender o porquê. No momento da avaliação inicial, nós vamos fazer uma cobertura total do entendimento de quem que é o nosso paciente. E eu nem digo só de quais doenças sistêmicas ele pode ter não, tá? Acontece que é a partir dessa avaliação que você determina qual anestésico você vai utilizar no paciente, inclusive se ele vai precisar de algum sal diferente ou se ele tem um perfil que vai necessitar de uma quantidade maior de tubete de anestésico. Partindo desse entendimento, você também vai determinar qual que é a técnica cirúrgica que você vai usar. Se você pode tentar luxar esse dente direto com fórceps, ou se você já vai ter que partir para uma osteotomia. E também se você vai precisar dividir as exodontias em mais de uma sessão, caso esse paciente tenha múltiplos dentes para serem extraídos. Você vai determinar também se esse paciente vai ter uma intercorrência. Exatamente. Nesse momento, você já consegue determinar se o paciente pode ter intercorrências gravíssimas, do tipo hemorragia, crise hipertensiva, perda ou alteração de consciência e até mesmo um choque anafilático. Peraí, Bianca, mas nas 3 perguntinhas lá, eu pergunto para ele se ele tem alergia. Mas existem reações alérgicas derivadas que podem acontecer mesmo que o paciente diga que ele não é alérgico. E aí? Você vai ter que estar preparado, porque essas intercorrências, elas não pedem licença para acontecer. Elas chegam atropelando a gente, atropelando você como um caminhão desenfreado.
e nas piores horas, tá? Quando você não tem um hemostático para te ajudar, quando a bomba a vácuo da clínica não tá funcionando direito, quando você tá sozinho no consultório com o paciente, e aí você fica o quê? Travado. Tudo porque sempre confiou nas 3 perguntinhas principais. Mas, Bianca, eu sempre faço avaliação do paciente assim. Quer dizer, então, que isso é uma trava? Que tá errado? Sim, dentista. Mas calma. Lembra que eu te contei que essas travas foram colocadas na sua prática? Então, respira fundo. Você só vem reproduzindo o que sempre te ensinaram como a conduta certa a ser seguida. Não é culpa sua. E agora que você já entendeu isso, você vai se livrar dessa anamnese, tríade sagrada, e no lugar dessas 3 perguntas, você vai usar a anamnese blindada. Porque só a anamnese blindada vai te dar controle, velocidade e prevenção real de uma intercorrência. E eu vou te contar exatamente como que funciona a anamnese blindada lá na aula 2. Agora bora para a trava 2 aqui, que é anestesiar o seu paciente quando ele estiver sentindo dor. Uai, mas se meu paciente sente dor, eu preciso interromper o procedimento e anestesiar mais, certo? Errado, dentista. Utilizar mais tubete de anestésico não é a solução. E nem vai resolver sua anestesia. Grava isso daqui. Anestesiar mais não é a solução. E te digo mais, ela pode ser o problema. Inclusive, é comprovado cientificamente que um dos principais fatores da intoxicação pela anestesia é a elevação rápida da concentração plasmática do anestésico em um curto espaço de tempo. E isso pode acontecer principalmente por 2 motivos: a injeção intravascular de anestésico e a sobredosagem. Acontece que a injeção intravascular de anestésico é comum de acontecer. E se você nunca viu acontecendo, talvez seja porque você não percebeu. As nossas seringas Carpuli atuais, elas já vêm com um sistema de refluxo, ou seja, se você acidentalmente acertar um vaso durante a infiltração do anestésico local, você vai ver um fiozinho de sangue entrando pelo seu tubete anestésico. O tubete fica assim, ó, igual tá aparecendo aqui no slide. E nesse momento, você deve imediatamente interromper a sua anestesia, jogar fora esse tubete de anestésico e iniciar novamente a infiltração com outra angulação. Você não vai angular a sua agulha nem infiltrar exatamente no mesmo local. E ó, nem toda injeção acidental intravascular tem um fiozinho de sangue super nítido como esse da imagem aqui não, tá? Por isso, é muito importante você ter uma iluminação adequada e muita cautela no momento da anestesia. É uma cena tipo essa que você precisa para ter uma boa visibilidade da sua infiltração. Agora nós temos a outra causa de intoxicação anestésica, que é a sobredosagem. O que é um paciente com uma sobredosagem anestésica? É um paciente que começa a ter sintomas de tontura, zumbido no ouvido, palpitação, né? As arritmias. E você aqui, ó, com mais um tubetinho na mão, achando que precisava anestesiar só mais um pouquinho. Acontece, dentista, que existe um limite na quantidade de tubetes de anestésico específico para cada sal. A lidocaína tem um limite, a mepivacaína tem outro limite, a articaína tem o seu limite de quantidade de tubetes. E você deve aplicar na prática esse limite para não correr riscos graves na exodontia, que vão além da intoxicação, tá? Como vocês estão vendo, um quadro de sobredosagem como esse pode evoluir para um colapso cardiovascular, para uma parada cardíaca no paciente na sua cadeira. Entenda que excesso de tubetes anestésicos não são um sinônimo de uma anestesia efetiva. Na verdade, eles devem ser um sinal de alerta para uma possível sobredosagem.
E aí, sabe o que eu acho engraçado? Que tem dentista que vem falar pra mim que tem medo de usar articaína porque ela é a 4% mais concentrada, mais perigosa. Mas não para contar que na última exodontia que ele fez, ele usou 10 tubetes de lidocaína 2%. Mas ó, para você que tá aqui comigo, já anota aí. Existem muitos fatores envolvidos no momento da anestesia, como por exemplo, a técnica anestésica que você vai usar, o anestésico selecionado, porque existe um anestésico mais indicado para cada situação. Porque cada sal anestésico tem uma difusibilidade pelos tecidos, um tempo inicial de ação, um tempo de duração efetivo. Nós temos também o fator do limiar de dor do paciente, o fator de alterações locais, como por exemplo uma inflamação local que vai alterar diretamente a nossa anestesia. E claro, também o fator do tempo de procedimento. Tudo isso faz parte da sua anestesia. Então, quando o paciente fala que ele está com dor, nem sempre é por falta de anestésico. Mas é automático, foi assim que você aprendeu. Anestesia mais. Deve ter algum pontinho faltando anestesia. Usa mais um tubetinho. Eu quero que você faça uma real reflexão aqui, dentista. Quantas vezes você já infiltrou mais anestésico sem nem mesmo antes perguntar para o paciente se é naquele exato ponto que ele estava sentindo dor? A gente costuma ir no adivinhômetro. Ah, se ele queixou quando eu tentei luxar o dente, então deve ser nesse ponto aqui que está faltando anestesia. Isso faz com que você perca tempo de cirurgia. Já se viu numa situação como essa? Você anestesia. Poxa, não dá para progredir a cirurgia porque o paciente fica sentindo dor. Pois é, dentista. Essa é a prática travada. Então, quando o paciente reclamar de dor, anestesiar mais não pode ser a sua primeira resposta. Existem técnicas muito mais otimizadas e previsíveis que vão te dar segurança e agilidade na cirurgia. E eu chamo essas técnicas de fator PP e ponto de infiltração anatômica. Na aula 2, eu vou te mostrar exatamente como aplicar essas técnicas na prática. Agora vamos de trava número 3? Fazer um desgaste ósseo para remover o dente. O desgaste ósseo, vulgo a nossa osteotomia, ele é utilizado principalmente quando a gente está diante de um dente incluso, algum elemento que está impactado. Então, a osteotomia, ela costuma fazer parte da sequência tradicional da exodontia, certo? Certo. Até certo ponto. Acontece que o desgaste ósseo, ele é um dos principais responsáveis pelas infecções pós-operatórias, pelas alveolites, pela demora na cicatrização e também é o maior causador de crises intensas de dor no pós-operatório. Sabe aquelas crises de dor que o paciente fica te ligando, enchendo o saco, falando: doutor, nós já tiramos pontos, ainda tá doendo, isso é normal? E você não sabe mais o que fazer. Isso acontece, dentista, porque o osso é uma estrutura muito nobre e que eu digo que não é tratado com o devido respeito que ele merece durante uma cirurgia. O osso é fundamental para o processo de cicatrização e é ele que vai dar suporte para a formação de tecido de granulação e ele que também vai suportar o novo tecido gengival que vai se formar na fase cicatricial. O que a literatura traz para a gente é o seguinte: o processo de reparo ósseo ele é constituído por 4 fases. E após a formação do osso primário, que é um osso imaturo, só depois é que vai acontecer o remodelamento para um osso secundário e então mais resistente. Então presta atenção aqui nessa imagem. No caso, o osso fraturado ele vai se assemelhar ao nosso osso osteotomizado. Por quê? Eu tenho um gap, um espaço ósseo, certo? Nesse espaço vai acontecer as 4 fases do reparo ósseo. A fase da inflamação, a fase do início do reparo,
Esse início do reparo vai evoluir para a formação do osso primário, que é o osso imaturo. E esse período, inclusive, vai demorar proporcionalmente ao tamanho do desgaste ósseo que você tiver feito. Ou seja, você osteotomizou, já deu tempo de remover os pontos, mas 20 dias depois da cirurgia o paciente continua sentindo dor. Isso porque esse osso primário não foi feito para suportar cargas mastigatórias. Somente após a remodelação óssea é que o osso secundário vai se formar, e esse osso sim, ele é mais resistente e pode ser submetido às cargas da mastigação. Entendeu por que o seu paciente fala que mesmo depois de 30 dias que você extraiu o dente, que você meteu broca ali no osso, ele tá reclamando que ainda tá doendo para mastigar? Esse osso imaturo não foi feito para isso. Então, o que eu quero? O que eu preciso para uma cirurgia e para um pós-operatório de qualidade? Preservação óssea. A osteotomia é um desgaste ósseo desenhado e planejado. Não significa desgasta aqui um pouquinho, tenta luxar o dente. Desgasta mais um pouquinho, tenta luxar o dente. Ai, parece que o dente vai sair. Vou desgastar só mais um pouquinho. E antes de você perceber, você pode estar gerando uma região de fragilidade óssea. Igual aconteceu com essa dentista aqui, ó. Ocasionou uma fratura de mandíbula durante a exodontia de um siso mesioangulado. Eu faço questão de trazer esse tipo de imagem, não é para gerar medo, tá? É para você entender que tem que ter visibilidade, planejamento em absolutamente tudo que você faz. Olha essa imagem aqui. Sinal de broca desenfreada, tá vendo esse buraco, esses buraquinhos ali na face vestibular da mandíbula? Foi nessa região em que a dentista brocou desenfreadamente o osso da paciente e que gerou uma região de fragilidade. Nessa região, ela apoiou a alavanca para luxar o dente e acabou gerando essa fratura de mandíbula. Essa é a sequência de praticamente 95%, tá, dos casos de fratura de mandíbula que acontecem durante uma cirurgia de siso que chegam no hospital. Só que esse tipo de complicação não aparece no Instagram, ele aparece pra gente no hospital. Porque a maioria dos dentistas que passam por isso não tem coragem de contar. Por medo, por culpa. E principalmente porque na maioria das vezes eles não têm ideia de como eles poderiam ter evitado esse tipo de problema. Mas isso não vai acontecer com você, porque você tá aqui descobrindo como nunca passar por isso. Portanto, a terceira prática travada é sim sair desgastando o osso à torto e direito. Mas calma, você vai realizar muita osteotomia. Sim, muitas, inclusive em casos que você nem imaginava que iria usar. Mas para isso você precisa aprender a fazer do jeito certo. Você vai entender a técnica da osteotomia mínima, uma técnica que preserva o osso, acelera a cicatrização e praticamente elimina a dor intensa no pós-operatório do seu paciente. Todo esse passo a passo você vai conferir na próxima aula do treinamento, tá? E aí você tá entendendo, né? Que tudo é técnica que a gente tá vendo aqui. Por isso que a aula 2 do treinamento avançado em exodontia, você vai acompanhar as melhores técnicas cirúrgicas. E se você já estava com a cabeça explodindo, se prepara para o próximo conteúdo. Mas vamos lá para a nossa quarta e última trava, que está impedindo você de operar rápido e sem intercorrências. Eu estou falando da técnica do vai que dá certo. Bom, para que a nossa exodontia seja bem sucedida, nós precisamos luxar e avulsionar o elemento dentário. Isso é obtido através do rompimento das fibras do ligamento periodontal e da expansão do osso alveolar. Esse resultado é obtido exatamente usando alavanca e fórceps. Mas, na verdade, o resultado que você tem é fratura radicular, fratura de tábua óssea, remoção da restauração do dente vizinho, laceração da mucosa,
né? Tô mentindo? Porque se o instrumental funcionasse, você teria 100% de sucesso nas exodontias. Mas eu sei, e você que tá aqui comigo, sabe que não é isso que acontece. Acontece que normalmente, quando você vai utilizar esses instrumentais de luxação, você fica tão preocupado com o movimento e com a necessidade de extrair logo aquele dente que não foca na técnica que realmente importa para que esse instrumental funcione. E porque foi exatamente assim que te ensinaram na faculdade, né? Ó, pega o forceps 151, luxo premolar e faz o movimento ali vestíbulo lingual. Beleza. Mas e o resto? E o resto? Porque isso não é suficiente. Não é suficiente para você luxar e avulsionar o dente. E a sua realidade é cheia de dentes com canal tratado, dentes angulados, com dilaceração radicular, cheio de raízes residuais. Onde que entra a alavanca e o forceps aqui? Não é igual extrair dente de manequim, né? Totalmente diferente. A teoria, de repente, ela não é aplicável à prática. E você fica no famoso, ai, vai que dá certo. Vou tentar esse forceps aqui. Acho que vai. Essa aqui é a sua realidade, não é? Como eu falei, dentes com canal tratado. Esses dentes com essas coroas, com pino intracanal, que são doidos para fraturar durante a exodontia. Dentes que estão com essa coroa com pino intracanal, que estão com as raízes cariadas por baixo, amolecidas, que você não vai ter pega para o seu forceps, que não vai ter ponto de apoio para sua alavanca. E aí a gente fica como? Ai, vai que dá certo. Vou tentar esse forceps aqui. Acho que agora vai. Não, então vou tentar essa alavanca aqui. Acho que vai funcionar. São casos como esse que são a maioria da sua rotina. A sua rotina é feita disso, não é feita de manequim. E por isso que você precisa de um conteúdo que não seja teórico, de um conteúdo que seja mão na massa. Que mais? São casos como esse aqui também, que você tem que extrair um 47 que era para ser fácil, mas você não tem ponto de apoio para o seu instrumental. E aí você pensa, ai, vai que dá certo. Eu acho que vai fraturar essa coroa durante a luxação, mas vai que dá certo. Vou tentar pegar meu forceps 17, mesmo sabendo que aquela coroa vai fraturar. Me fala se não é assim. A gente vai na insistência, a gente vai na teimosia. Você faz a pega com o seu forceps 17 nesse dente 47 e aí, tec! Aquele barulho de coroa quebrando, fragmento voando para todo lado, você assusta, o paciente assusta e nessa hora você pensa, meu Deus, de novo. Agora vai mais 1 hora para eu conseguir tirar essa raiz que ficou aí dentro. Me fala se não é exatamente isso que acontece no seu dia a dia. E me fala se não é exatamente a fazer isso que você aprendeu na faculdade. Olha como essas travas foram colocadas na odontologia que você exerce todo dia. Agora, se você quer aprender a técnica do ponto de apoio estável, que vai fazer com que qualquer instrumental trabalhe ao seu favor, então você não pode perder a aula 2, onde eu vou te mostrar as melhores técnicas cirúrgicas. Agora já deixa o seu like se você tá gostando do conteúdo. E seguinte, assim que essa aula for liberada, eu também vou liberar esse post aqui que tá aparecendo na tela, lá no meu Instagram, @doutorabiancanesso.exo. E você vai finalizar essa aula e vai lá no Instagram deixar um comentário nesse post dizendo qual foi a sua maior sacada dessa aula. Isso porque o comentário mais curtido vai ser divulgado na aula 4, ao vivo, que vai acontecer no domingo, às 8 horas da noite. O autor ou autora, dentista, a dentista responsável por esse comentário vai ganhar um presentaço. Então capricha, deixa o seu melhor comentário e chama todo mundo para curtir,
porque é o comentário mais curtido que vai ganhar o presente. E na primeira aula do treinamento avançado em exodontia, você entendeu o que está te impedindo de operar rápido e evitar as intercorrências? São as 4 travas cirúrgicas que foram colocadas ao longo da sua jornada e que te impedem de chegar ao patamar de uma referência em exodontia. Essas travas são fazer uma anamnese que te atrasa, anestesiar o paciente quando ele estiver com dor, fazer o desgaste ósseo para remover o dente, usar a técnica do vai que dá certo. E na próxima aula eu vou abrir a sua cabeça com as melhores técnicas cirúrgicas que mudaram a minha forma de operar. E ó, o que eu vou te mostrar, você não encontra nem em curso de atualização caro, nem em congresso. É coisa de bastidores, de campo cirúrgico real. Se eu fosse você, já colocava o alarme e avisava o grupo dos amigos, porque a aula 2 vai ao ar na quarta-feira, pontualmente às 8 horas da manhã. Deixa um horário reservado na sua quarta-feira para assistir a aula 2 do treinamento. E ó, devo te avisar que esse conteúdo vai ficar no ar por tempo limitado. Ele faz parte de uma série estratégica que eu só libero poucas vezes no ano. Então aproveita, tá? Nos vemos na próxima aula e bora dominar essas exodontias!